Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à Semana de Letras 2024 da PUC-PR. Este ano, nossa jornada será especial, com o tema Entre Linhas e Letras, 60 anos do golpe militar e os seus impactos na educação e na academia, em homenagem a Cassandra Rios. Vamos juntos, entre linhas e letras, construir conhecimento e fortalecer nossas vozes. Aproveite a programação e fique agora com a atual palestra. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Hoje, então, o tema da nossa palestra será a autoria de mulheres, produção editorial e escrita. A gente tem hoje como convidadas a professora doutora Rosana Barroso, a Andréa Carvalho Gavita e temos também a Luana Ciríaco, perdão, difícil a pronúncia. Meninas, eu gostaria de pedir para a gente iniciar uma breve apresentação de cada uma, vinda de vocês, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Então, muito obrigada. Oi, gente, todo mundo longe, né? Ainda bem que tem microfone. Eu sou a Andréa Carvalho Gavita, eu moro aqui em Curitiba, sou poeta, tenho 7 livros publicados de poesia, faço parte de um coletivo de escritoras e foi a partir desse coletivo que eu virei editora, na verdade. Então, minha apresentação basicamente é essa. Estou aqui com a Lu, porque além de um coletivo de mulheres escritoras e artistas, criamos um coletivo de editoras independentes, né? Só coletivas, as mulheres são sempre muito coletivas, né? Então... Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Lua. Eu, na verdade, estou na área das artes e acabei migrando para as letras em 2016. Por me envolver, além de ter começado uma segunda graduação em japonês, eu acabei me envolvendo com o pessoal que escrevia também, enfim. E através desse contato, eu comecei também com uma editora, ou editora, né? Que a gente comenta assim, que às vezes as pessoas têm ideias de que editoras são grandes prédios incríveis, com vários setores, onde tem várias pessoas trabalhando juntas, e, enfim. E às vezes não, às vezes é uma pessoa fazendo várias coisas, ou várias pessoas fazendo algumas coisas em suas casas, né? Nem sempre é tão grandioso assim, quanto a gente imagina. Eu, basicamente, não... Já tenho um livro ou outro publicado, mas eu gosto mais dos bastidores. Então, eu me dedico mais à publicação de livros, né? A editar os livros mesmo e produzi-los. Eu não tenho... O nosso foco é principalmente em cultura asiática, mas eu devo dizer que também eu sempre acabo puxando um pouquinho nas escolhas, assim, das temáticas ou dos livros para as experiências e questões femininas, né? E da mulher também. Então, é isso. A fala é minha? Sim. É sua. Tá. Eu estou com uma dificuldade de ouvir vocês direito, a fala está nebulosa, então está um pouquinho, eu tenho que prestar muita atenção para poder entender. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Estão conseguindo? Está audível? Está fácil de ouvir? Tá. Então, eu sou Rosana Barroso, sou parceira da Lua e da Andréia num coletivo de editoras, o GREI, que é um coletivo de editoras independentes de Curitiba e região. E é um prazer muito grande estar com essas duas grandes parceiras aí da editoração, né? Nós somos 3 mulheres aí, como diz a Lua, editoras, né? Fazemos um pouco de cada coisa, temos pequenas editoras independentes. A minha editora é a Nadara Brasiliana,
Eu sou bióloga e pedagoga de formação e agora diretora de produção cultural. A gente está sempre enveredando por novas searas. E sou poeta, escritora, roteirista, dramaturga e, essencialmente, nesses últimos tempos, editora. Sou muito envolvida em produzir livros, a gente é apaixonada por isso, e acho que é isso que nos move, essencialmente. E estamos aqui para falar desse empoderamento feminino, né, de mulheres que se envolvem na produção editorial, as profissionais do livro, e esse empoderamento coletivo também, que é escrever, né? Escrever entre irmãs, essa sororidade que nos move e que nos põe de pé a cada dia, para que a gente possa enfrentar grandes desafios aí, que é fazer e vender livros, né, neste país. Desculpa. Eu até esqueci de dizer, né, que eu sou da editora Donizela, né, editora, perdão, depois eu vou dar um... Porque, assim, eu tenho, há 2 anos e meio que eu estou aí com essa pequena editora, publico mais mulheres, mas por que eu resolvi enveredar por esse caminho, né? E até, se vocês quiserem perguntar, interferir, fica até mais dinâmico, né? Há uns 10 anos, eu não sei se vocês lembram, em 2014, começou a aparecer aquelas hashtags Leia Mulheres. Foi em 2014 esse boom, que foi um movimento que tomou proporções mundiais. Então, em 2014, né, a gente se empolgou, porque vimos aí toda essa movimentação, é um movimento político extremamente forte, e teve um longo alcance aí, movido pelas mulheres, tanto as leitoras quanto as escritoras, e eu estava aqui em Curitiba, e eu ia nos eventos literários aqui na cidade, porque eu sou poeta, né? Ia nos eventos literários e eu sempre ficava na plateia, sempre. E dentro desses eventos literários, não era o nome de uma autora ou de uma escritora que estava lá nos cardzinhos. Fomentada aí por esse fervo que esse movimento foi feito, esse Leia Mulheres, nós começamos a, na plateia, já provocar ali uma revolução. A maioria das pessoas que estavam assistindo, os poetas, porque eu sou da poesia, né, eu ia mais em recital de poesia, eram homens, e nós ali batendo palma. Quando alguma mulher ia ler seus poemas, eles iam para o fumódromo, né, ou algum outro espaço. Então, nós começamos a falar assim, não, vamos abrir um coletivo só de escritoras, onde nós podemos protagonizar toda a nossa escrita. E fervemos aí na cidade e montamos um coletivo chamado Coletivo Marianas, cujo nome homenageia uma educadora jornalista que em 1932 publicou um livro aqui em Curitiba chamado A Evolução do Feminismo. Ela era jornalista, ela era diretora de um colégio, foi uma das educadoras que exigiu que dentro de um colégio de Curitiba a arte fosse ensinada para as mulheres, era um colégio só de meninas. Então, quando decidimos escolher um nome para a nossa madrinha do coletivo, nada mais justo que ter a Mariana Coelho, que inclusive está enterrada ali no cemitério municipal, e tem muitas publicações. Então, nós nos intitulamos Marianas. A partir desse momento, nós começamos a legitimar espaços culturais, exigindo que os nomes das escritoras, que eram muitas, que elas tivessem o direito a utilizar o palco. Então, nós começamos a ferver pela cidade e exigir a nossa presença em diversos locais aqui da cidade, culturais. Ah, não vai ter mulher, tem um autor, um escritor e 5 escritores e não vai ter uma mulher no flyer? Não vamos assistir. Então, começamos também a nos rebelar, porque foi necessário. E a partir das várias, 4 anos nós trabalhando com esses eventos, nós decidimos publicar livro, né? As escritoras, elas queriam seus livros publicados, e é extremamente difícil, não só para mulheres, mas para qualquer escritor em ter livros. Eu falei, vamos fazer nossos livros. Nós começamos a fazer os livros de cada autora, de cada integrante do coletivo, a gente só mudava a cor do livro, tinha a mesma identidade visual, e fazíamos parceria com editoras. E publicamos, chegamos a publicar 30 integrantes desse coletivo. Mas não estava suficiente, porque nós estávamos dependentes do mercado editorial.
Nós queríamos, além de ser escritoras, além de protagonizar os nossos próximos eventos, queríamos fazer nossos próprios livros. É aí que entra a Rosana. Depois que nós fizemos em parceria com algumas editoras 33 livros desses aqui, de 33 integrantes, nós convidamos a Rosana e ela foi a primeira editora parceira que deu match, né? Deu match e publicou uma antologia com as autoras que já tinham tido cada uma seu livro individual, fizemos uma antologia. E a partir daí o fervo começou. E dentro do coletivo nós começamos a unir assim, você é revisora? Você é fotógrafa? Você sabe diagramar? Você não sabe diagramar? Vamos aprender a diagramar? E começamos a ferver também, e a partir dessa experiência de 10 anos, que eu resolvi abrir a editora para não depender mais de nenhuma editora, para ter um ISBN chamado meu. Então, foi um processo, longo essa minha fala, mas foi um processo que demorou 10 anos até eu conseguir entender toda a burocracia de ter uma editora e ter a minha própria editora. Então, nesse momento agora, 2 anos e meio que eu consegui formalizar toda a burocracia da editora, eu que faço a maior parte do trabalho de diagramação também e conversa com os autores. Mas sempre tem uma fotógrafa, uma ilustradora, ou algum amigo, né? Eu tenho uma tatuadora, né, que faz as capas dos livros. Então, a gente vai agregando aí todos esses artistas que imaginavam que não poderiam ter um trabalho no livro, somamos forças, e já temos vários livros publicados. E agora, há 1 ano, resolvemos ainda mais, né? Você vai fazendo um progresso. Agora a gente conheceu aí as editoras independentes que também tem isso. Então, agora a gente também vai formar um coletivo e estamos aí já com vários projetos dentro desse coletivo, do coletivo de editoras, fazendo palestras nas universidades. Temos um encontro aí trimestral no Sesc Passo, que é a exposição dos livros dessas editoras. Começamos a participar de feiras literárias junto, porque para você participar de feira literária, você tem que pagar o teu espaço. Às vezes, você paga R$ 1.500 por meio metrinho de mesa ali para você estar expondo o seu livro. E em coletivo, a gente sempre conseguiu mais. Então, a minha experiência na longa começou do individual, enquanto poeta. Meus 7 livros que eu tenho publicado foi por outras editoras. Então, foi um processo, assim, caso vocês tenham interesse, de saber como que eu publico o livro. Você fica à mercê aí desse mercado editorial, ser escolhida, ou você não recebe por isso. Meus 3 primeiros livros eu não recebi nada, até você decidir que você pode mesmo publicar o seu próprio livro. E para falar de autopublicação, a mais indicada daí é a Lua, né? Porque eu publico as autoras do Coletivo Marianas, e temos aí um fomento bastante grande aí já com toda essa movimentação, que há 1 década a gente está nessa labuta, né? Mas, assim, o que eu tenho a dizer, em caso, eu não sei se vocês são de letras, né? Agora, na Semana de Letras da UFPR, inclusive, nós participaremos para mostrar para os alunos do curso de letras as possibilidades imensas. Cada editorial precisa dessa força de trabalho, essas linhas editoriais, porque enquanto nós não estabelecemos o que a gente quer de literatura, é o cânone que sempre estipula o que é literatura e o que não é literatura. Então, as possibilidades são infinitas, tá? Se eu pude, se o Coletivo Marianas pode, todos podem. Quer falar, Rosana? A fala é minha? À vontade, por favor. Tá bom. Então, a minha trajetória é similar à da Andréia. A Andréia nos precedeu aí organizando o Coletivo Marianas, e eu sempre estive envolvida com a palavra, sempre me vi escrevendo durante a minha vida toda, mas aquilo que a Andréia falou, sempre esperando ser reconhecida pelos homens, né? Pelo nosso entorno ali, a intelectualidade curitibana, os escritores curitibanos, a gente sempre em volta deles, esperando sermos reconhecidas como autoras, né? E esse dia nunca veio. Até que eu encontro o Coletivo Marianas em 2017 e me vejo potencialmente com a possibilidade de publicar junto do Box 3
do coletivo. Eu estou aqui com muitos livros aqui desse... Pena que eu estou com... Está desfocada aqui a minha câmera, mas aqui nós temos vários livros que foram editados aí a partir dos blocos de várias autoras. Então, em 2017, os blocos foram 2016, 17 e 18? Isso? Nessa época era muito difícil publicarmos obras individuais pelo custo mesmo de imprimirmos os livros. Nós tínhamos que imprimir, no mínimo, 100 livros para que as coisas ficassem em conta, né? Hoje em dia, não, as coisas estão mais fáceis. A evolução foi rápida, mas desde então era importante publicarmos 10 autoras, cada uma sua obra individual, para podermos viabilizar. E, nessa ocasião, toda essa produção era feita completamente por mulheres, né? Sempre foi feita por mulheres, tanto diagramadoras, ilustradoras, revisoras, né? Editoras. E nesse processo é um processo de empoderamento mesmo, não é papo, não é conceito, né? Desligado da vivência. É a vivência da gente mesmo que acaba mostrando a nossa possibilidade de nos empoderarmos mesmo, não só como autoras, mas ao longo do processo, também como profissionais do livro capazes de fazer outras coisas. Então, Elciana, uma das Marianas, também revisora, diagramadora, a Andréia se especializou como diagramadora ao longo desse processo, né, Andréia? E eu já tinha a editora Ana Dara Brasiliana, mas eu prestava serviços para outras editoras e trabalhava mais com livros técnicos, né, ligados à minha formação inicial de bióloga e pedagoga. E quando me vi publicando minhas obras literárias, vi o quanto era importante que eu, como editora, também passasse a editar livros literários de mulheres, né? Então, vi que isso era importante não só para mim, mas para toda uma coletividade. E assim como a Andréia falou, a questão dos coletivos artísticos, principalmente coletivos feministas, né, que começaram a se organizar nessa última década, praticamente, é um fenômeno social importante que a gente... acho que cabe até um estudo sistemático sobre isso. O coletivo Marianas, então, foi um coletivo de empoderamento que nos trouxe a possibilidade de profissionalização, que nós nos tornamos não só escritoras, mas profissionais do livro, né? Muitas de nós, mulheres, profissionais do livro, revisoras, ilustradoras, diagramadoras, etc. Então, a Ana Dara Brasiliana começa a editar obras literárias a partir de 2018. Como a Andréia falou, a gente fez a primeira coletânea das Marianas, que foi uma parceria entre as Marianas e a Ana Dara Brasiliana. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o livro aqui. Está desfocado, mas ele está aqui, né? E a nossa capa, ela tem esse unicórnio marinho, que está difícil de ver aqui, mas é a marca das Marianas, nessas produções. E, desde então, a gente começa a perceber essa possibilidade de empoderamento e nós estamos vinculadas a uma lógica diferente da lógica capitalista, porque nós pensamos e agimos a partir dos processos de cooperação e não de competição, né? Então, toda a perspectiva feminista e de sororidade que a gente passa a construir nesses coletivos de mulheres, né? De empoderamento em espiral ascendente, é um círculo virtuoso esse processo de empoderamento, né? Porque é o empoderamento do coletivo e o empoderamento individual, né? De cada uma de nós ao mesmo tempo. Ele
ele é dinâmico e a gente vai aprendendo coletivamente também. Nós temos aprendizados individuais, mas coletivos também, né? Então, esses coletivos começam a se organizar. Aí a gente falando do coletivo Marianas, o coletivo Grey, que é um coletivo de editoras independentes, né, que passa também a construir processos de cooperação, faz com que a gente possa existir no mercado competitivo, como é o mercado editorial, né? Um mercado difícil da gente se colocar e de sobreviver, mas nós, como pequenas editoras e como escritoras independentes, a gente começa a perceber a possibilidade de coexistência no mundo capitalista a partir de uma lógica contrária a ele, uma lógica de cooperação, né? E numa perspectiva de sororidade, que a gente começa a construir essa irmandade entre mulheres, né? E esse empoderamento ele é muito bonito porque ele é potencialmente muito forte e ele se dissemina, né, de uma maneira muito interessante, né? E envolve muitas gerações, né? A gente está, como já existem 10 anos das Marianas, até mesmo o nascimento de um outro coletivo, que é o coletivo Oceânicas, que é um coletivo de escritoras aqui do litoral, eu estou falando aqui de Paranaguá. Então, é um coletivo de autoras que estão em diversas cidades, inclusive Curitiba, Lapa, Matinhos, Morretes, Antonina, Paranaguá, Pontal do Sul, Matinhos, né, já falei. E esse coletivo Oceânicas nasceu pela força também das Marianas. Foi num evento que nós chamamos de Encontro das Escritoras Litorâneas do Paraná, com a presença de muitas marianas, que deram força para que escritoras aqui do litoral se organizassem e constituíssem um coletivo, que é recém-nascido. As marianas têm 10 anos, as oceânicas têm 1 ano de vida, mas muito produtivas, né? E esse fortalecimento, né? Que a gente começa a se ver como produtora de cultura, produtora de literatura, tanto como escritoras, como na produção editorial, né? Então, essa experiência é uma experiência muito rica, é muito própria, né? E ela é muito verídica, muito verdadeira, então a gente fala disso assim com muita satisfação. É claro que não é fácil organizar um monte de mulheres junto, né? Às vezes, quando a gente salta a faísca, as coisas, né? Nós somos seres humanos, então, num coletivo de 40 mulheres, 50 mulheres, 200 mulheres, muitas vezes as coisas são complicadas, são difíceis de organizar, mas nós estamos seguindo nessa luta e tem sido muito bacana, e tanto a produção de obras individuais quanto obras coletivas. Então, assim como eu estava conversando com a Andréa ainda ontem sobre o que nós iríamos trazer hoje, né, para a discussão, as nossas coletâneas são coletâneas que têm um engajamento sociopolítico importante, tratam de temas de discussão importante, então a gente entende que a literatura, nessa perspectiva, a publicação é um ato político importante, emancipatório, e que a gente pode trazer à pauta algumas discussões importantes a partir das nossas publicações, principalmente as coletivas, né? Quando nós construímos coletâneas de acordo com algumas temáticas. Então, a Andréa pode falar, por exemplo, de muitas coletâneas que a própria Donizela tem organizado, que tem temáticas muito importantes, muito que merecem destaque, né? E a Ana Dara tem seguido também nesse sentido. Oi? Então, as duas, né, tanto a Rosana quanto a Andréa, elas têm essa
pegada bem dimensionada mesmo, né? Bastante trabalho com relação à produção das mulheres. No meu caso, eu acho assim, a gente tem que pensar que, como editores independentes, a gente tem várias dificuldades de alcance, de valores, né? No sentido dinheiro mesmo, mas a gente tem uma grande vantagem, talvez, que algumas outras editoras grandes talvez não tenham, que é a gente pode realmente escolher o que quer publicar, no sentido de que a gente não precisa vender 3.000 livros. Né? A gente não necessariamente gostaríamos muito, claro, lógico, né? Estamos aí, comprem nossos livros, mas a gente não necessariamente precisa vender esses livros, enquanto editoras grandes precisam alcançar um volume X, então best-sellers, traduções de pessoas famosas e livros que estão na moda, né? Então, nesse aspecto de você poder escolher o que você quer produzir, que eu acho que mora o grande bacana do porquê que a gente realmente prefere trabalhar com... por que a gente, como editor pequeno, é interessante, poder trabalhar com o que a gente quer. Então, nesse aspecto o que você quer publicar, né? E aí você vai fazendo as suas escolhas editoriais, é claro. E com isso, as editoras pequenas vão tendo uma diversidade muito maior até do que editoras grandes nos seus materiais. Na parte da minha editora, que é a Labora Livros, né, a gente trabalha muito com traduções e resgates literários. E o nosso foco maior acaba sendo a produção, a literatura asiática. Mas tem duas coisas que eu sempre publiquei. Dentro da ideia de literatura asiática, de resgate literário e tal, que são contos originários, de preferência vindos de narrativas orais, então aí às vezes a gente cai muito também em contos de povos primários, né? E contos e narrativas que tenham a ver com o feminino. E aí, feminino em vários aspectos, porque depende do lugar, né? Tipo, a cultura de onde está vindo, a época de onde está vindo e tal. Então, é uma escolha que eu fiz. Então, sempre que tem alguma coletânea, alguma coisa, eu vou procurando trazer isso. Porque eu acho que, ao mesmo tempo, como eu trabalho com resgates literários, eu acho que isso também é um pouco de resgate, do espaço de falar sobre essas coisas, ou de se ter à mão histórias que sejam sobre isso, entendeu? Sobre, sei lá, por exemplo, lendas que tenham a ver com o feminino, né? Como a gente trabalha com bastante conto tradicional, nesse aspecto, às vezes mitos, esse tipo de coisa que trazem essas histórias que, sei lá, poderiam já ser mais conhecidas, talvez, né? Não são. E eu acho que é isso. Eu não sei o que está fazendo. Eu acho que é da risada. Tem um passarinho. Mas, então é isso, gente. Basicamente, e a gente, como editora, tem pelo menos esse poder, né? De fazer essas escolhas aí. Isso, se vocês tiverem. Eu só tenho um comentário para fazer que você mencionou, né, da questão de autores e autoras, e eu costumava olhar para a minha estante e realmente parar na frente e ficar observando a quantidade de livros que eu tinha de autores e a quantidade de autoras que eu tinha na minha estante. Então, e é engraçado, na verdade, uma comparação que eu faço, o quanto antigamente na história a publicação era primordialmente feita por homens, mulheres geralmente usavam pseudônimos,
masculinos ou não publicavam, e o quanto isso mudou atualmente, né? E atualmente é muito mais as mulheres que publicam. E eu acho isso bem interessante de se analisar. É bem isso, gente. Eu sempre gosto de fazer uma fofoca, né? Não é uma fofoca, é um relato verdadeiro. Há uns anos atrás, eu era poeta e tal, né? E eu fui convidada para participar de uma antologia da Biblioteca Pública do Paraná, tá? Que era 101 poetas paranaenses. Ai, fiquei, né? Que maravilha. Quando eu recebi as 2 Bíblias dos 101 poetas paranaenses, tinha 19 mulheres nos 2 volumes, e 9 eram mortas. Eu estava entre as 10 vivas, eu podia ficar quietinha, né? Estou aqui, fiquei indignada. E a partir disso eu comecei a mudar minha estante. Eu tenho muitos autores, homens e escritores maravilhosos que eu amo também, mas a justiça histórica tem que ser feita. Então, quando eu comecei também a sair daquela minha bolha de ser poeta, que eu tinha até uma certa zona de conforto, mas eu sou mulher, né, gente? E tem muita escritora, e normalmente elas começam quando entram no coletivo. Ah, eu não sou escritora. Por quê? Porque o precário faz com que você não... Eles já nascem os escritores, escrevem um poema, eu sou poeta. Por que as mulheres não são assim? Então, nós trabalhamos dentro do coletivo com esse tipo de coisa. E aí eu aproveito o gancho da Rosane, eu trouxe algumas antologias aqui, que são muitas, porque quando a gente publica uma antologia, faz uma chamada, as mulheres falam assim, não, você vai estar junto nessa antologia, é só um poema, você agora tem um livro, é uma escritora. Eu trouxe uma aqui recém-lançada, que é de um outro coletivo, que nasceu há um ano aqui na cidade, o coletivo Pretas com Poesia, em que as mulheres pretas resolveram se empoderar, elas mesmas, que também dentro da pauta delas, tem todo o contexto em que elas não eram as próprias protagonistas. E eu tive a alegria de conhecê-las na Feira do Poeta, porque nós fazemos um encontro mensal lá na Feira do Poeta, que eu quero mudar o nome para a Feira da Poesia, porque só as mulheres que estão lá, gente, eu estou fazendo uma campanha e ninguém me ajuda, mas eu vou conseguir. E aí eu acabei conhecendo esse coletivo, o coletivo Pretas com Poesia, vai fazer um ano agora, dia 26 de agosto, elas estão aí maravilhosas, fizemos o lançamento na biblioteca pública, aquela biblioteca pública tremeu, né? Aqui tem um outro coletivo que eu também conheci, fazendo essas chamadas de coletâneas, Eu Sangue Sobre Tela, o nosso livro, é um coletivo da Lapa, chamado Vozes Escarlate, que também começou, então tem líder quilombola aqui, tem agricultora, tem uma mulher que falou aqui nesse livro, falou, não, mas eu não escrevo, mas eu tenho um relato para fazer. Eu falei, então você grava o seu relato, a gente coloca um QR Code dentro do livro, pronto, você escritora. Esse tipo de ajuda que ele vai fazendo. Outra coletânea que eu trouxe aqui é de uma pessoa que também tem uma grupa, que é uma membrana literária, que é para mulheres, eles, elas, todes, né? E ela resolveu também fazer uma coletânea e usando os sonhos das pessoas. Então, ela fez uma chamada e falou assim, conta uma história, qualquer história, que eu vou convidar algumas poetas da cidade para transformar em poema para você. Então, esse livro aqui, Reis Lendo Coisas, que é da Júlia Reis, bem ativista aí na cidade, ela resolveu colocar e transformar os depoimentos em um livro. Então, tem um code dos episódios que ela fez no YouTube e tem os poemas das poetas da cidade que foram convidadas para converter essas histórias em poemas. Então, você vê como a gente vai fazendo um círculo, assim, e vai realmente mostrando que a partir do momento que as pessoas têm a participação em uma coletânea, uma antologia, elas vão querendo fazer outro livro e nós nos ajudamos. Porque montar um livro não é fácil, né, gente? Você tem que estruturar. Então, a gente vai se apoiando, assim, nesse sentido. E eu fui muito apoiada também, fiz vários cursos para aprender o que era, porque eu era poeta e eu achava que minha editora, que meu livro tinha que ser do jeito que eu queria. Então, quando eu fui entendendo todas as etapas, tanto que eu estou publicando vários livros aí, mas eu não consigo ainda publicar meu próprio livro, não é porque eu não queira. Porque já falaram para mim, nossa, mas agora você tem uma editora e vai se publicar? Eu falei, quem disse que eu não posso? Como eu disse, eu faço o que eu quiser. Se eu mesmo quiser editar meu livro de diagramar, eu vou fazer isso. Não tenho tempo, porque a demanda está muito grande, com muitos escritores e escritoras aí. Eu tenho até escritores, né, amigos meus que eu tenho livros publicados, mas eu priorizo mesmo porque é a bandeira que eu levanto. Já faz 10 anos que eu faço isso, e a parte, quando eu me assumi também editora, eu também demorei, assim como
tive vergonha de falar que eu era poeta? Eu tinha vergonha de falar que eu era editora. Eu falava assim no livro que eu ia diagramadora. Não, agora eu estou aprendendo mais também por conviver com o coletivo de editoras. Não, eu sou uma editora. E eu até indico para vocês, eu não trouxe o livro físico aqui, para as mulheres aí, porque para quem conhece mulheres editoras, a Ana Elisa Ribeiro tem 2 livros, um livro chamado Prezada Editora, que ela conta da trajetória aí de umas 7 mulheres que foram pioneiras aí na questão. O que é importante para as mulheres? Uma delas, não existia uma publicação voltada para a questão racial, foi uma mulher que começou. A editora Mulheres, que publicou aí a primeira romancista que escreveu ficção gótica inspirada no nordestino, foi uma mulher, publicada pela editora Mulheres, né? Então, Prezada Editora, ou, como é que é o nome do outro livro? Subnarradas, Mulheres que Editam. Então, para vocês que têm interesse, vão atrás, eu posso até passar depois a referência, porque ela trata da abordagem das dificuldades, que aqui a gente só falou da nossa trajetória e a gente não contou os perrengues que a gente passa, os questionamentos. Ah, mas você é editora? E aí uma pessoa um dia foi na minha casa, eu desci, ela falou, mas você é editora? Cabelo, você é editora? Eu disse, sim, sou eu, editora. Esse tipo de questionamento que envolve em várias camadas, mas eu não trouxe todas as antologias aqui, que eu cansar vocês. Mas nós temos várias antologias e coletâneas, estamos com 4 aí para sair, sempre com a temática. Esse aqui foi Violência contra a Mulher. Tem um para sair agora, Saúde Mental das Mulheres. Um outro, Intolerância Religiosa. E aí as artistas e as escritoras do grupo, só sei desenhar, então você vai fazer capa. Eu quero fazer, então, para a gente quebrar também e estipular o que é literatura boa. Literatura é literatura. E também temos uma outra campanha aí que eu sempre falo nos encontros que eu vou, e falo pela poesia. Nós não somos poetisas, nós somos poetas. A palavra, quem escreve, tem muito peso histórico da palavra poetisa, é absurdamente terrível, porque era uma coisa menor, uma mulher que escreve poesia, então, poetisa. Em poetisa, todo mundo pisa, sempre isso, né? Então, tem toda essa temática que a gente discute, vez ou outra, entra uma nova no coletivo, quando ela me manda a biografia e fala, sou poetisa. Não pode. Outra coisa também que eu acho importante aqui citar é a autoria de mulheres que a gente usa. A gente não usa a autoria feminina. A autoria feminina, a literatura feminina, era aquelas publicações das bancas de jornal, chamada Bianca, Sabrina, porque já chegaram a perguntar uma vez para nós, é um livro de mulheres, então só mulher que lê, entendeu? Nós temos um evento chamado Letra de Mulher mensal. Alguns meninos não iam. Mas letra de mulher só vai mulher. Eu falei, não, nós queremos ser ouvidas por todos, é a mulher que é a protagonista. Então, dentro dessas antologias, aí a gente trabalha e tem todo um fervo, e justamente também a importância da palavra, a importância de você unir com outros coletivos de mulheres e se unir para fazer publicações junto com o livro, né? Porque uma escritora, ele é um objeto que te dá um protagonismo. Eu fui leitora minha vida inteira, nasci lendo. Por que eu não posso ficar carregando meus próprios livros, os das minhas amigas? Então, acho que a minha fala é essa, assim, da trajetória de ser questionada enquanto poeta por mim mesma e agora enquanto editora. Então, agora estou aceitando um pouquinho mais e está sendo trabalhoso, mas está dando certo. Eu achei legal seu comentário sobre o poeta e a poetisa. Eu ia pedir para você, inclusive, fale um pouquinho sobre essa denominação, quão poderosa é a palavra, a forma que a gente nomeia, né? E a própria Alice Ruiz, eu lembrei, né, que ela fala assim, se os homens incomodados, eles que se chamem de poetos. Os artistas, né? Então, por que não se denominar como poeta? E essa coisa da autoestima masculina, ela é muito engraçada, como você falou, né? É muito fácil a gente ver homens que escrevem frases que rimam e aí saem falando, putz, meu trabalho é ser poeta. E aí, nossa, quanta presunção, né? Quanta pretensão. E eu queria te perguntar, assim, as mulheres, tem tanta mulher que escreve bem, e eu conheço várias, assim, que escrevem poesia,
acanhadas, sabe? Tem medo, uma autoestima que é reduzida por essa, eu acho que por esse parâmetro de uma autoestima extremamente elevada dos homens, né? O que você diria assim para essas meninas aí se encorajarem, né, a falarem? Eu sou poeta, né? Eu sou poetisa, eu sou poeta, eu escrevo, ou eu gosto de escrever, eu quero trabalhar com isso. Acho que a gente tem um pouco de receio. Então, essa é a minha pergunta, isso é mais uma opinião, ouvindo de vocês, e eu já emendo assim para ver com a Lu, assim, o que a gente faz nesse início que a gente quer, quando a gente quer pensar, e, enfim, acho que é isso. Já eu te passo a palavra, tá, Leonardo? Tem muita questão da autoestima, mas eu não vou falar sobre autoestima, porque isso é uma coisa muito particular. A literatura e tudo que a gente conhece como boa literatura foi estipulado por um padrão canônico. Quem que definiu esse padrão? Se você, mulher, acha que você não escreve com algum autor que compara com o cânone, dizendo que aquilo não é literatura, você tem uma responsabilidade muito grande, não sei se estaremos vivas até o momento, quando o cânone for desestruturado. Porque o que é literatura boa não é o que foi estipulado, a gente tem que quebrar esse paradigma. Então, não precisa ter autoestima, tem autoestima, mas não é uma questão de autoestima, você tem que acordar, pegar seu caderno e falar, é hoje que eu vou destruir o patriarcado. Porque o patriarcado ele faz mal tanto para mulheres, não é? Não estou falando nenhuma besteira, não estou falando que os homens, eu estou falando do patriarcado que atinge a todos. As regras patriarcais de toda... Eu aprendi a literatura e era só a Clarice Lispector que era citada. Eu imaginava que não tinham escritoras, todos os livros de literatura. E agora, se mesmo em 2021, foram demitidas as mulheres, eles foram publicadas. Nossa, mas ferveu o mundo da literatura. Ai, você é por cota? Não, é porque estão desestruturando. E as mulheres, o tipo de literatura produzida por mulheres, que é muito orgânico, tem até uma certa diferença. Não é uma diferença de qualidade, mas é uma diferença de temática. Então, as mulheres que escrevem, elas, além de não precisa, eu tenho medo, você tem uma responsabilidade muito grande para desestruturar o que é o cânone articulado, para mostrar para as pessoas, para as leituras, porque às vezes a pessoa não quer ter aquilo que está sendo estipulado. Você mostra um conto, ela fala, me identifiquei. Veja a escrita das mulheres pretas, por exemplo, elas empoderam outras mulheres e falam, ai, não é literatura. É literatura, sim. Só que não é a literatura que é considerada pelo cânone como a boa literatura. Então, o que eu digo para elas é isso. Você tem uma responsabilidade muito grande de mostrar para as gerações futuras o que é literatura. É isso, né? A gente precisa pensar sobre o que faz algo ser literário ou não, né? E aqui a gente é o primeiro período, a gente já estuda isso, né? O que é literatura? E quem que faz o que é literatura? Instância que consagra. E como que a gente atinge essas instâncias, né? Lendo mulheres na universidade, colocando maior visibilidade nesses espaços que consagram, né? E assim a gente vai definindo o que é literatura ou não. Mas é exatamente isso, que é literatura ou não é sobre isso, né? Obrigada, meninas. Boa noite, eu sou o Leonardo, sou de letras, e eu acho muito legal o trabalho de vocês, me tocou de forma positiva, eu fico bem feliz mesmo. E quando eles começaram o tutorial, teve alguma pessoa, assim, desmotivo de alguém, ou assim, deve seguir ou não, ou as pessoas, todas as pessoas apoiaram vocês? Deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando o que foi que inspirou alguém? Ou... Por que vocês querem ser editora? É isso, né? Eu quis ser editora porque eu não via a publicação que eu queria ver. Então, assim, eu não via publicações suficientes sobre os temas ou sobre
os autores ou sobre as coisas que eu gostaria de ler, entendeu? Eu acho que essa coisa da gente, né, de independência libertador, sentido de não estou vendo isso no mercado. Por que eu não estou vendo isso no mercado? Porque não fizeram? Então tá bom, a gente faz. E aí você vai e faz. Eu acho que é um pouco também, né? Porque se você não está vendo o espaço, então você cria esse espaço. E até pegando um pouco o que a pergunta é o seguinte, por exemplo, dessas meninas ou para essas jovens, ou nem necessariamente jovens, mais velhas que escrevem, mas nunca tiveram a, né? Também tem isso. Então, assim, para essas pessoas, é isso, faça, entendeu? Porque ninguém escreveu o que você escreveu. Se qualidade à parte, experiências à parte, isso daí você vai ser avaliado de outra forma em outro momento, entendeu? Mas é isso, você tem que fazer o que você quer fazer. Por quê? Porque alguém no mundo, você não. Olha, a gente não é o único alecrim dourado, entendeu? Alguém no mundo pensa muito parecido com você. Entendeu? E alguém vai se conectar com aquela forma que você. Não sei se é a forma que você escreve, o que você está escrevendo, o que, sabe? Então, assim, não pense pro lado bom, pro lado ruim. Você não é o único no mundo, sinto muito, você não é tão especial assim. Legal. E outras pessoas que também têm parecido com você. Isso pode ser mais interessante do que você ser muito diferente no aspecto, né? E você tem que encontrar uma ressonância. Então, se não existe aquilo que eu gostaria de ver, eu crio. E eu tenho certeza que a outra pessoa vai ter pensado, puxa, eu estava querendo isso, entendeu? Eu queria ler isso daí. Vai dar o mesmo raciocínio para quem escreve. Às vezes eu tenho um pouco disso, né? Eu falo na minha fala aqui, eu falei, eu não sei o livro, porque eu ainda não me entendo muito como escritora. Mas, ai, mulher, como assim? Pois é, tô no processo, calma. Faz parte do caminho. Mas então, mas eu tenho certeza que alguém vai pensar parecido, entendeu? Alguém vai ver, sabe? Vai ressonar assim com alguém. A outra pergunta, você acha que foi tudo fácil? Mas eu perdi milhões de amigos quando eu quis abrir uma editora. Milhões, não era certo. Por que você está publicando mulheres? Eu fiquei lá no meio de casa. Você não vai ser publicada mais um. Agora, mandam, o mais interessante é que eles não querem publicar mulheres e mandam alguns amigos que eu tenho de editora, tem mulher que não fica fácil. Entendeu? Então, teve muita gente, eu perdi muitas amizades, fiz até sociedade com uma editora antes, que era uma mulher extremamente machista, que não entendia e o porquê que eu estava publicando só mulheres, que ela achava que não era a literatura do jeito que ela queria, porque ela aprendeu o cano a respeito quando eu mostrava alguma outra coisa. Era uma distância muito grande. Eu perdi muitos amigos, claro que eu não ia conseguir, até hoje tem nariz torcido aí para mim, e tem amigo aí, eu nem chego com os meus livros, eu acho que meu livro, de algum cor, alguma coisa, vai, sei lá, contaminar a criatura. É extremamente horrível, horrível mesmo. Mas tá aí, né? Eu gostaria de fazer um apontamento diante das colocações. Eu estou com muita dificuldade de ouvir vocês, porque a voz vai entrecortada, então eu tenho que tirar o fone para ouvir vocês no laptop e depois pôr o fone para poder falar. Mas a minha voz está ok? Vocês estão conseguindo entender? Uhum. Tá. As meninas falando dessa questão do dia a dia, é claro que a gente vem aqui trazer para vocês os nossos louros, aquilo que a gente está colhendo, né?
da nossa persistência, da nossa dedicação, essas coisas todas. Mas o dia a dia não é fácil. As coisas não estão dadas e as conquistas são diárias, né? E o fato da gente se colocar como autora ou como editora no mundo, a gente enfrenta muitas resistências, muitos senões, né? Haja vista, por exemplo, a editora Nadara Brasiliana publica poemas eróticos femininos. Esse aqui foi uma antologia que lançamos no ano passado, Erótica Fêmina. Tem poemas de mulheres de vários estados brasileiros. Eu a imaginava, com nossos feminismos necessários, que escrever poemas eróticos era uma coisa. Chegou a hora e a vez da mulher poder falar como sujeita do seu erotismo e do seu desejo. Mas nós encontramos preconceito entre mulheres escritoras e fora delas. Então, homens que se assustam, dizendo, nossa, mas mulheres escrevendo sobre o erotismo? Primeiro, eles acham que que tem curiosidade para saber o que as mulheres estão escrevendo, sempre olhando as mulheres como objeto de desejo, não como sujeitas da sua sexualidade, do seu prazer ou da sua dor, né? E quão maior o preconceito quando são mulheres negras escrevendo sobre o seu erotismo. Então, esse ano, nós lançamos o Eróticas e Abás. Eu estou com uma dificuldade imensa aqui de mostrar a capa. Eróticas e Abás. É um livro completamente feito... Pode colocar bem perto que aí a gente vê, porque está com foco, sem foco atrás. Está sem foco por causa do desfocado, né? Então, são 26 mulheres presentes nesse livro, Eróticas e Abás, todas negras, mulheres pretas, escritoras e ilustradoras, e uma das organizadoras também. E qual foi o nosso susto quando nós recebemos assim, uma cultura profundamente misógina de um homem preto, diante de mulheres pretas que falam sobre sua subjetividade, sobre sua sexualidade em primeira pessoa. Então, as discussões, primeiro, Eróticas e Abás, as Iabás são santas, são mulheres sagradas, com certeza, mas dentro de uma outra perspectiva diferente da do catolicismo, né? Porque elas têm o erotismo, faz parte da natureza feminina sagrada das orixás, né? E por isso nós escolhemos esse nome, que foi muito debatido entre nós. E a questão, mas a mulher preta já é tão sexualizada, ela vai falar sobre erotismo? Sim, ela vai se resgatar de um erotismo e a colocar como objeto, e agora ela está se colocando como sujeita, né? Então, a gente encontra, sim, resistências, tem necessidade de quebrar preconceitos em 2024. É um susto que a gente leva muitas vezes, porque quando a gente vai para esse ponto, achando que as coisas nós estamos superando determinados preconceitos, nós estamos com políticas afirmativas, nos colocando como protagonistas da nossa história, dentro da literatura, dentro das artes em geral, coletivizadas, com essa força toda desses movimentos, que são movimentos feministas, a gente percebe quão necessário ainda é o feminismo hoje em dia, para que a gente possa minimamente lutar pelo nosso direito de existirmos como sujeitos, de existirmos como protagonistas do nosso trabalho, da nossa literatura, do nosso erotismo, da dizer, e não para quem a gente quer dizer. Tá nos ouvindo, Rosa? E as não estão ganhas. Nós precisamos o tempo. Só um minutinho. Acho que
E em relação ao erotismo, à literatura erótica, isso é muito premente. A gente pode contar nos dedos de uma mão quem são as autoras que escrevem sobre erotismo amplamente, né? E por que isso? E quando a gente vai ler literatura erótica brasileira, tem muitos autores, ninguém nunca questionou o livro de Carlos Drummond de Andrade, O Amor Natural, nunca ninguém chamou de pornográfico. Agora, se a mulher escreve numa linguagem chula, ela é pornográfica, né? Ela não está escrevendo poesia erótica, ela está escrevendo pornografia. Então, eu acho que nós temos muito ainda a dialogar e muito a refletir sobre todas essas coisas. Com certeza, professora. E eu acho que até a gente não pode deixar de mencionar a nossa homenageada da Semana de Letras, que é a Cassandra Rios, né? Que o tanto que foi censurada por expressar o que expressava, ou a própria Gilca Machado, né? A gente tem aí alguns exemplos. Acho que a gente já está chegando no fim, né? Eu gostaria só de finalizar fazendo uma pergunta à professora Rosana, né? Fiz uma para a Lua, fiz uma para a Andréa. A gente estava falando sobre o cânone e acho muito, muito pertinente essa discussão, né? Discutir sobre o cânone literário, inclusive teria uma outra palestra, né? Só para a gente conversar sobre isso. E eu gostaria de perguntar para a professora, né, como professora, como a gente... Porque eu acho que a escola é ainda uma instância que consagra mais importante, mais na base ainda do que a academia, né? Como que a professora diria que dentro de sala de aula a gente consegue transgredir o cânone, né? Trazer essas vozes femininas dentro da sala de aula. Então, eu gostaria de encerrar com essa pergunta mesmo, né? Todas aqui seremos professoras em algum momento. E é isso. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Infelizmente, hoje em dia, a gente... Vocês estão me ouvindo falando sem o... Posso? Tá. Eu não estou em sala de aula na educação básica no momento, mas acompanho, tenho trabalhado fazendo oficinas literárias para alunos de escolas públicas, né? E tenho convivido com professores e professoras que estão em sala de aula, né? Trabalhando com a literatura, e não só com a literatura, com outras áreas do conhecimento, e nós temos, é uma coisa muito forte e importante que precisamos refletir, nós estamos vivendo, principalmente nas escolas públicas, nas particulares com certeza também, mas na escola pública muito fortemente, um cerceamento ideológico muito importante. As escolas cívico-militares, por exemplo, são a concretização de uma política conservadora, cerceadora, e eu tenho me assustado muito com a presença física de militares dentro da sala de aula, dizendo o que o professor pode ou não pode falar, né? É uma questão cotidiana que foi penetrando nesses últimos 4 anos de governo fascista que tivemos, mas que continua em andamento, tem sido vigoroso e tem tido sucesso, e tem colocado muitos professores na berlinda. A grande dificuldade, por exemplo, o que eu tenho visto, por exemplo, trabalhando com escolas estaduais e levando livros para as escolas, doando livros para as escolas, trabalhando oficinas literárias com as escolas, há sempre uma análise ideológica do livro que está sendo trazido, aquilo que vai entrar para a biblioteca, aquilo que pode ser conversado, aquilo que pode ser dito em sala de aula. Então, a gente está vendo, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito complicado, que deve ser discutido, que deve estar em nossa pauta, né? Porque as escolas estão vivendo uma bolha de censura. A gente está falando de ditadura militar, que aconteceu há pouco tempo atrás, né? 68 não está longe, nós estamos falando de algumas décadas, isso é muito pouco para
os impactos de uma prática fascista, excludente, ditatorial, né? E nós temos as escolas nesse momento e os professores nesse momento passando por essa situação vexatória de não ter independência intelectual, autonomia intelectual, que lhes é de direito, porque são todos bacharéis e licenciados, formados e sabem o que estão fazendo, tendo a sua prática cerceada por militares. Né? As escolas do estado do Paraná estão vivendo essa situação. Então, quando você me coloca essa questão de como nós poderíamos trazer a literatura de mulheres, é claro, nós devemos fazer isso, né? Mas não é só isso que está sendo cerceado em sala de aula. Então, nós temos, acho que, um contexto maior para ser discutido, e acho que é importante a gente trazer essa reflexão, principalmente pela temática dessa semana acadêmica que vocês estão fazendo, né? Do que está acontecendo agora. Nós não estamos falando de uma ditadura que vivemos há algumas décadas atrás, nós estamos falando de um processo ditatorial em curso, que está acontecendo hoje. Né? Cada um dos professores que hoje está na sua casa preparando suas aulas para amanhã está diante do cerceamento ideológico o tempo todo. Né? E quando nós estamos falando de literatura, nós estamos discutindo contextos sociais. A literatura traz o tempo todo esse tipo de reflexão. E ela está profundamente sendo cerceada também. Então, mesmo eu não estando em sala de aula, eu percebo esse cerceamento ideológico como editora, como produtora cultural, como mediadora de leitura de literatura, né? Tenho visto fisicamente a presença dos militares em sala de aula, ou até mesmo nas nossas oficinas, nas minhas oficinas, quando as escolas cívicas militares participam, eles mandam os militares que ficam presentes, observando a gente, como se realmente como se fosse uma censura, física, a presença física deles, o censurador está em sala de aula. Nós temos que pensar sobre isso. Como é que isso está acontecendo de uma maneira tão aviltante, né? E é um plano em curso. Né? Nós mudamos o governo federal, mas todo o resto, todo o pano de fundo que está aí é um planejamento conservador, racista, né? E altamente ditatorial, sendo colocado nas escolas de uma maneira aberrante. Então, acho que muito mais do que a gente falar como fazer uma ou outra prática metodológica, pedagógica sobre literatura, temos que pensar nesse contexto maior, que realmente está afligindo muitos professores hoje em dia. E, infelizmente, alguns pais desavisados, que estão fazendo uma disciplina em sala de aula. Ai, que legal, né? Escola militar, que bacana, né? Eu quero que meu filho faça continência e cante o hino nacional, né? Então, nós temos muito a dialogar sobre isso. Com certeza, é o neoliberalismo nos assombrando, né, por aqui. E só basta olhar a BNCC, né? A gente já vai começar a encontrar aí algumas lacunas, e aí algumas dificuldades e uns resquícios, né? Ontem mesmo a gente teve uma conversa sobre essas consequências, né? Dos currículos, né? Dos docentes. Então, é uma luta aí que a gente ainda tem chão, tem que comer muito arroz e feijão aí, nós como futuros professores e professoras, enfim, então temos que correr. Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, foi muito produtiva a conversa, por mais que tenha tido pouquinhas pessoas, porque é o último horário, né, aqui da nossa aula, mas a gente gravou justamente para que a gente conseguisse atingir, né, outras pessoas. Isso vai estar no nosso canal do Centro Acadêmico Conceição Evaristo, tá? Vocês podem divulgar depois, a gente manda o link para vocês. Mas muitíssimo obrigada por terem vindo, por terem
falado, compartilhado as experiências de vocês. Gostaria que tivesse aí uma outra oportunidade para a gente conseguir fazer essa oficina. A galera está super interessada, assim, eu vi que tinha bastante gente querendo, tem muita gente querendo publicar, aí que não sabe como é que faz isso, então vamos fazer isso se materializar, né? Vamos fazer isso acontecer. Então, obrigada, Lua, pelo contato, né? Que foi com ela que eu me comuniquei, e obrigada, professora Rosana e Andréia, poeta Andréia. E obrigada a todos e todas que estiveram aqui até agora, guerreiros, e o pessoal de casa também. Obrigada, gente.